Bom, pessoal, como eu fiquei devendo para vocês a explicação da atividade dessa semana, como vocês iriam fazer. Primeiro, como é um conteúdo novo para vocês, e muita gente tem muita dificuldade em matemática, a maioria, né? Então, eu decidi colocar aqui para vocês da página 112, que é onde vocês têm uma ideia intuitiva do que é uma função, né? Um número em função de outro, uma incógnita em função de outra, né? Aí aqui tem uma pequena leitura, que eu não vou ler para vocês, não, o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas explica mais ou menos a ideia intuitiva do que é uma função. Seja, um número está em função de outro, uma incógnita em função de outra. Por exemplo, x está em função de y. X varia de acordo com y, né? Y em função de x, y varia de acordo com x. Então, vocês dão lendo isso aqui com um pouquinho mais de atenção, com o conhecimento que vocês têm, vocês vão conseguir compreender um pouquinho. A minha obrigação aqui seria explicar para vocês, mas o vídeo fica muito longo e aí eu não consigo enviar o vídeo e acaba atrasando cada vez mais para vocês, tá certo? Então, gente, olha, para vocês entenderem um pouco, aqui você tem umas situações que explica mais ou menos a ideia intuitiva de uma função. Ó. A medida do intervalo de tempo gasto por um carro para completar determinado percurso é dada em função da medida da velocidade média. O número de metros de tecidos gastos para fazer uma roupa depende do tamanho da roupa. Você vai fazer uma roupa, uma mini saia, você vai usar 30 centímetros, mas se você vai fazer uma saia longa, aí você já vai usar 1 metro e assim por diante. Já que na página 114 você tem a função em relação à dependência unívoca entre duas variáveis, né? Então também tem um textozinho aqui, sem muitas fórmulas matemáticas, que dá para entender. Aqui na página 117, aí a gente já tem a função, a noção de função por meio de conjuntos. Essa daqui é a mais utilizada, tá? Essa parte aqui é a função por meio de conjuntos. É o que a gente mais utiliza, principalmente em sala de aula, quando a gente está explicando realmente o que é uma função. A gente utiliza mais essa noção. Então, gente, olha, nesse primeiro diagrama aqui é o que a gente chama de diagrama de Venn, né? É o nome do matemático que criou esse método, esses diagramas, tá? Então, aqui diz assim, ó, note que todos os elementos de A correspondem em B. E cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Então, olha, se você prestar atenção direitinho, ó, tá vendo? Esse aqui é o conjunto A e esse aqui é o conjunto B. Então, todos esses elementos de A têm um único correspondente em B. Então, isso aqui é uma função, representa uma função, que a gente chama função de A em B. Já nesse outro aqui, ó, tá vendo? Ó, um elemento de A corresponde a um elemento de B. Esses elementos aqui, ó, esse elemento de A está correspondendo a 3 elementos de B. Então, nós não temos uma função de A em B. Aqui da mesma forma, ó, conjunto A e o conjunto B. Vejam que nem todos os elementos de A estão correspondendo a um elemento de B. Também não temos uma função de A em B. Já nesse diagrama aqui, ó, todos os elementos de A estão correspondendo a um elemento de B. Então, aqui nós temos uma função de A em B. Então, ó, um elemento de A corresponde a um elemento de B, mesmo que seja o mesmo, não tem problema não, tá? Ó, um elemento de A corresponde a um elemento de B. Um elemento de A corresponde a um elemento de B. Então, nós temos a função que representa uma função de A em B. Já que na página 118, nós temos a definição, né? Definição e notação. Nós temos a definição de função. Valor de uma função.
Aqui nós temos, ó, em uma papelaria, um caderno custa R$ 6,50. Observe a tabela e o diagrama que relacionam o número X de cadernos e o preço Y a pagar por eles. Então, ó, no diagrama aqui, ó, um caderno custa R$ 6,50. 2 cadernos já vai custar 13. 3 cadernos vai custar R$ 19,50. 4 cadernos já vai custar R$ 26,00. E assim sucessivamente, 5 cadernos, 6 cadernos, 7 cadernos. Então, aqui, olha, a anotação aqui, ó. Preço a pagar, f de x é igual a y. Então, f de x é igual a y é o valor, tá? Logo, f de x é igual a y, que é igual a 6,50x. 6,50x por quê? Porque esse x aqui vai variar em função de y. Se y for 2 cadernos, aqui vai ser 6,50 vezes 2. Se y for 3, 6,50 vezes 3. E assim sucessivamente. Eu sei que não vai ser muito fácil para vocês acompanharem esse conteúdo, não. Mas a gente volta para ele no momento oportuno, para a gente explicar realmente esse conteúdo aqui direitinho para vocês. Mas como faz parte dos conteúdos prioritários, não teve como não estar passando atividade para vocês sobre esse conteúdo.